Boa noite, pessoal! Hoje, então, nós vamos para mais uma aulinha da nossa jornada Saúde em Foco. Quem deu a honra de nos apresentar a aula hoje foi a Ariane. Ela é uma fisioterapeuta pélvica maravilhosa. Leia em caixa alta, uma gracinha de pessoa. E ela tem um currículo bem rico de cursos. E ela entrega tudo que ela aprendeu, né, nessa caminhada dela, essa bagagem que ela tem para cada paciente, assim, uma dedicação única. Então, olha só, além do curso de físio, que é o básico, né, ela tem pós em fisiopélvica, uroginecologia funcional, gente, principalmente para quem tem muitos filhotes. Aliás, Ari, depois você vai explicar, às vezes nem precisa de muitos, né, porque eu tenho só dois e já tenho problemas. Capacitação e atuação fisioterapêutica na sala de parto, que é um momento único e especial. Preparo do parto. Pilates, olha que legal. Eu fiz na minha gravidez, os meus dois filhos. Pilates Mami Baby e Pilates na Conduzo Sim. Ah, essas palavras difíceis da área de vocês. Cinesioterapêutica. Isso. Reabilitação fisioterapêutica das disfunções miccionais, gente, muito importante. Coloproctológicas da infância, quem não conhece uma criança que está ali segurando o cocô, né, que precisa de ajuda. Capacitação, exame e tratamento das incontinências urinárias e alterações sexuais femininas e masculinas. Você é essencial para toda a família, Ari. Muito obrigada Isso, por jogo aceitar o dado. convite. Eu Bem-vinda queria ver, a nova Ari que chegou aí eu também. não queria máquina. É só não Vamos deixar manter ele os microfones fechados. pegar sem estar Pode começar, brincando com o Ari. negócio. Muito obrigada por aceitar o convite. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou fisioterapeuta pélvica, né? Como a Ana já me apresentou, eu atuo na área há 8 anos e hoje nós vamos falar aqui sobre a fisioterapia pélvica na gestação. Vamos começar então com o nosso próximo slide. E eu começo com uma pergunta, né, para vocês. A fisioterapia pélvica é somente para gestantes que desejam a via de parto normal? Nós sabemos que não, né? Independente de qual vai ser essa via de parto, a mulher ela vai sofrer alterações fisiológicas nos mais variados sistemas ao longo da gestação. E algumas dessas alterações vão sobrecarregar a musculatura do assoalho pélvico, né? Que é a principal região ali que nós, fisioterapeutas pélvicas, atuamos. Então, se você está gestante e quer uma cesárea ou um parto normal, não importa. A fisioterapia pélvica, ela é para todas. Vamos então entender algumas dessas alterações fisiológicas, as quais a fisioterapia pélvica vai atuar com mais ênfase, né? Eu vou descrever aqui para vocês três regiões principais. Vamos começar então pela pelve. Eu gosto sempre de falar para as minhas pacientes que a pelve, ela é o centro do corpo, né? É onde começa a vida. Na pelve, a gente tem a nossa coluna se fixando e também os nossos membros inferiores, nossas pernas, se fixam na pelve. Então, tanto a coluna quanto as nossas pernas vão depender ali de como que está a nossa função pélvica. E aí entra totalmente a atuação do fisioterapeuta pélvico, né? Em especial na gestação, que é um período no qual o hormônio relaxina, ele vai entrar ali afrouxando as nossas articulações. E a pelve é uma das articulações que mais sofre com esse afrouxamento. Por quê? Porque o corpo, ele não entende que pode ocorrer uma cesárea. Ele vai se preparando para um parto normal ao longo das semanas gestacionais. Então, a pelve, ela vai sofrer ali uma abertura que é fisiológica, e essa abertura pélvica, ela pode acabar em algumas inflamações, como, por exemplo, inflamação no ossinho do púbis, que é o ossinho da frente do quadril, que é a famosa pubeite ou pubalgia, que dói muito para andar, para sair do carro, para virar na cama, para vestir uma calça, né? Pode ocasionar também as inflamações no sacro ou no ossinho do cóccix, que é lá atrás na região glútea. Então, pode doer para ficar sentada por muito tempo, para caminhar a longa distância, para subir escadas. Outra região que costuma também incomodar muito é a região da lombar. Por quê? Porque a pelve, né, ela sustenta ali o peso da lombar.
E se a pelve ela está mais solta, mais frouxa, a lombar também vai sofrer com essa instabilidade, né? Ocorre ali geralmente um aumento da curvatura da lombar, que é a famosa lordose abdominal, né? As pernas, né, também sofrem porque elas se originam ali da pelve. Então, as pernas a gente acaba tendo que adaptar um pouquinho o nosso jeito de andar por conta do aumento ali da base de sustentação, a gente perde um pouquinho o nosso centro de gravidade. Então, a fisioterapia pélvica, ela vai entrar desde o início da gestação, minimizando esses impactos que a relaxina vai causar, tanto na pelve quanto nas regiões adjacentes, né? E quem já tem a queixa, a gente consegue atuar aí, trazendo mais qualidade de vida e função para essa gestante. Então, resumindo, na pelve, são essas as principais, né, alterações que podem ocorrer ao longo da gestação e que a gente vai atuar aí ajudando essa mamãe. A outra região que eu quero trazer para vocês é o nosso abdômen, né? O abdômen, ele também se insere na pelve, então uma região está conectada com a outra. E no abdômen, eu vou trazer o foco aqui para nossa musculatura do reto abdominal. Aí a gente tem a imagem, ó, o reto abdominal é o nosso famoso músculo do tanquinho, né? E essa musculatura, ela precisa se abrir, ela precisa criar espaço para esse útero poder crescer, para esse bebê poder desenvolver, ganhar peso ali dentro. E essa abertura do reto abdominal, a gente dá o nome de diástase abdominal. Então, não tem como você passar por uma gestação sem ter a diástase abdominal. Toda gestante vai ter diástase. Porém, a nossa função como fisioterapeuta pélvico é promover uma diástase fisiológica, onde tem uma mínima abertura ali e também profundidade dessa musculatura, para que você evite surgimento de hérnias umbilicais, incontinências urinárias e também dor na lombar de forte intensidade. Por quê? Porque o nosso abdômen, ele funciona como uma cinta. Ele circunda a nossa coluna, estabilizando, minimizando impactos na nossa coluna, principalmente na região lombar. Então, embora todas as gestantes vão ter a diástase abdominal, a gente consegue, por meio de orientações posturais, por meio de orientação de padrão respiratório e principalmente adaptações de exercícios físicos, minimizar esse aumento da diástase ao longo da gestação. Então, essa região aí é uma região muito importante que a gente trabalha ao longo de toda a gestação durante a fisioterapia pélvica para preservar a função. E a terceira região que eu venho trazer para vocês nessa aula, que é a nossa cerejinha do bolo, são os músculos do assoalho pélvico, que é a nossa principal ali atuação dentro do consultório. Muita gente não sabe, então eu vou rapidamente explicar. O assoalho pélvico é um grupamento muscular de vários músculos que forram, né, o nosso quadril. Na primeira imagem, a gente tem todo o arcabouço aí da pelve, né, os ossos, lombar, sacro, cóccix, os ossos aí da crista ilíaca, do ilho, tá se juntando aí na frente no púbis, e o assoalho pélvico, que tá aí de vermelhinho, forrando, né, todas essas estruturas ósseas. Então, é um músculo de extrema importância. A gente utiliza dele o tempo inteiro. Por quê? Porque ele tem função de sustentar a bexiga, o útero, a uretra e o reto no lugar. Ele tem função de dar continência urinária, continência de gases e também fecal. Ele é a última passagem do bebê no parto normal. Ele tem função na vida sexual da mulher, do homem. Então, é um músculo de extrema importância que a gente utiliza dele 24 horas por dia, né? E muitas pessoas não têm o conhecimento dessa região. Cerca de 30% das mulheres não têm consciência de que essa região é músculo. E a fisioterapia pélvica é uma área específica para avaliar e tratar essa região. E aí vamos observar a segunda figura, que é uma vista de lado, né? De uma gestante ali, um bebezinho ali já grandinho dentro do útero, como que esse peso, né, esse aumento uterino gera pressão em cima do assoalho pélvico. Nessa figura lateral, ele está ilustrado aí por meio de umas linhas rosas, que tem umas setinhas embaixo, né, apontando para ele. Então, o assoalho pélvico ele vem em formato de rede, desde o púbis até lá no cóccix, sustentando essas estruturas,
dando suporte para essas estruturas ao longo de toda a gestação. Então, toda gestante vai sofrer esse impacto no assoalho pélvico, por isso que é imprescindível, né? A gestante precisa fazer a fisioterapia pélvica para prevenir disfunções, tanto no final da gestação, onde é mais comum de se aparecer, quanto também no pós-parto. E aí, vamos para o nosso próximo slide. Como que a fisioterapia pélvica vai entrar, então, atuando, né, ao longo da gestação? A gente começa com uma avaliação, onde a gente avalia toda a questão postural, padrão respiratório, parede abdominal dessa gestante e, por último, o assoalho pélvico. Vou explicar aqui resumidamente, porque muitas pacientes têm dúvida, como que a gente faz essa avaliação de assoalho pélvico? É feito por meio de toque no canal vaginal, onde a gente vai avaliar se esse músculo tem função. E o que que é um músculo com função? Ele tem que ter força, ele tem que ter resistência muscular, ele tem que ter coordenação e também flexibilidade. Então, são esses quatro pontos que a gente avalia, além de também verificar se tem alguma queda de órgão pélvico. A gente consegue, por meio do nosso toque físico, ali, né, durante a avaliação física, ver se a bexiga está no lugar, se o reto está no lugar, né? É muito comum o gestante sofrer constipação e às vezes acaba evoluindo aí com a retocele, que é quando o reto sai do lugar, ou às vezes ganha muito peso e a bexiga acaba pesando e descendo um pouquinho. Então, tudo isso são detalhes da nossa avaliação que a gente consegue avaliar e prevenir o agravo, né? E também já ir tratando para no pós-parto ela ter uma recuperação mais rápida. Após avaliar, a gente entra com a nossa conduta ali ao longo do pré-natal, que vai englobar fortalecimento muscular perineal. Então, a gente dispõe de alguns recursos em consultório para fortalecer, né? Como, por exemplo, os biofeedbacks, que são aparelhos que nos mostram como que está a contração dessa paciente. Ela consegue também visualizar isso na tela da televisão. Então, é um feedback visual que a gente tem tanto com o biofeedback de eletromiografia, que ele é mais preciso, que é a famosa game terapia pélvica, ou com o biofeedback de pressão, que ela também consegue visualizar em forma de escalas luminosas. A gente tem também os cones, que está aí no canto superior direito, né, do slide. Os cones são pesos para o períneo, então a gente treina, né, a gente treina força, a gente treina resistência com os cones. Com o gestante, é mais deitado que a gente trabalha os cones, porque já tem um peso ali, né, da barriga em cima do assoalho pélvico, mas eles variam de 20 até 120 gramas, então é como se fosse uma musculação ali para a região da pelve. Dessa forma, a gente promove mais consciência, mais continência, a gente promove também uma fibra mais forte, mais resistente, para quem for passar por um parto normal, evitar lacerações. No pós-parto, a gente entra aí com a eletroterapia para poder trazer uma otimização desse fortalecimento, associado também ao abdômen para tratar a diástase, com o LED azul, que ele melhora circulação sanguínea local, trazendo uma série de benefícios. No pós-parto, a gente também usa o laser, que é a primeira figurinha, para ajudar ali as fibras, né, retornarem à sua posição ideal de funcionamento. A gente também utiliza tanto durante a gestação quanto no pós-parto da cinesioterapia, né, que a gente pode fazer com a bola do Pilates, com faixas elásticas, com o próprio peso corporal. Então, eu falo, né, eu gosto de falar que a fisioterapia, ela vai trazer um autoconhecimento para essa mulher, né, um conhecimento do corpo, de como ele funciona, que vai ser fundamental para o resto da vida dela. E em especial, para aquelas gestantes que querem tentar uma via de parto normal, vamos para o próximo slide, nós temos uma técnica que é a massagem perineal, que é uma técnica, de acordo aí com as evidências científicas, ela é padrão ouro para prevenção de lacerações, em especial as lacerações mais graves, de terceiro e quarto grau. Então, quem quer um parto normal, a partir das 34 semanas de gestação, a gente inicia, então, com a técnica da massagem perineal, que é um alongamento manual, onde a gente vai distendendo ali as fibras dos músculos do assoalho pélvico, para que essa musculatura ganhe alongamento, ganhe flexibilidade. A gente realiza aí, em média, 2 vezes na semana em consultório, e as evidências trazem para a gente que a massagem perineal, ela traz uma diminuição da segunda fase do trabalho de parto, diminui a dor perineal e previne os agravos no pós-parto.
além de, como eu já disse, prevenir as lacerações graves de terceiro e quarto grau, que envolve aí acometimento de esfíncter externo e interno. E na figurinha que eu coloquei aí nesse slide é o Epinou, que vem de episiotomia não, que é um balãozinho de que ele não tem evidência de que evita a laceração, mas a gente utiliza ele consultório tanto para fazer exercícios de fortalecimento, porque ele capta a pressão da contração, e também para trazer consciência para essa gestante do expulsivo. Se ela quer tentar um parto natural, a gente consegue, com esse epinô, né, lá na musculatura perineal, simular o círculo de fogo, que é a sensação que ela sente quando o bebê coroa ali durante o trabalho de parto. A gente consegue orientar padrão respiratório adequado durante as contrações para direcionar a pressão para o local certo, principalmente para a questão do expulsivo, e a gente consegue também treinar as posições possíveis do bebê nascer. Então, a gente, com esse balãozinho, a gente treina as posições sentada, de cócoras, quatro apoios, em pé e deitada de lado, para que ela entenda, né, como que o corpo dela vai funcionar mais ou menos lá na hora, para que ela tenha uma consciência de qual posição favorece ela melhor, onde ela vai sentir menos desconforto, onde ela vai conseguir respirar de uma maneira mais adequada para ajudar nesse expulsivo, para evitar trauma, muita pressão no períneo e evitar, assim, uma laceração. Então, assim, é um trabalho que traz muito conhecimento, né, de consciência corporal e também traz uma tranquilidade para a gestante que faz esse acompanhamento pré-natal na fisioterapia, da gente poder simular o que ela vai viver um pouquinho lá no dia, né? Além de toda essa questão de técnica, de recursos, né, que são próprios da fisioterapia, a gente tem também todo um trabalho de educação perinatal, onde a gente fornece ali aulas de parto, né, consultorias de amamentação, a gente fornece também aulas de parto, às vezes em grupo, né, onde as gestantes podem trocar ali informações, às vezes já é uma mãe de segunda viagem, então compartilha a sua experiência. Então é um momento assim muito agradável, de muita troca, né, e que contribui muito assim para o pré-natal, né, além de todas as evidências aí trazendo para a gente os benefícios de se fazer a fisioterapia pélvica gestacional, onde a gente vai focar tanto na parte músculo-esquelética, como eu expliquei nos primeiros slides, né, trabalhando a imobilidade, estabilidade de pelve, de lombar, de membros inferiores, de questão de padrão respiratório, consciência de como respirar da maneira mais adequada, até chegar no nosso assoalho pélvico, onde é um trabalho mais específico, um trabalho totalmente personalizado e individual, tá, pessoal? Então, resumindo, é assim que a gente trabalha, né, no consultório, né, lá na Plenos, que é a nossa clínica aí parceira, né, da Florescer. É assim que a gente trabalha, eu e a doutora Cláudia, né, que somos atualmente as fisioterapeutas pélvicas responsáveis lá pelos atendimentos nas nossas gestantes, e a gente sempre orienta elas a voltar no pós-parto, né? Independente se foi uma cesárea ou um parto normal, 45 dias pós-parto, a gente orienta a retomar a fisioterapia, para a gente poder avaliar se está com função no períneo, se está com função no abdômen, para ver se está tudo bem. Estando tudo bem, a gente orienta o acompanhamento anual, uma vez por ano é imprescindível que toda mulher procure fazer uma avaliação para prevenir problemas que podem vir a surgir lá na frente, né? E se tiver alguma coisa para tratar nesse pós-parto, a gente já trata, né? Principalmente se essa mamãe deseja ter uma outra gestação no futuro, para que ela tenha gestações com qualidade de vida e função, né? E com menos dor, com menos desconfortos. Aqui nesse slide, algumas referências, né, que eu utilizei para poder trazer essas informações para vocês. Né? A fisioterapia, ela é sempre baseada em evidências, é assim que a gente está sempre trabalhando para estar trazendo mais segurança, né, para o paciente. E no nosso último slide, estou deixando aí para vocês o nosso Instagram da Plenos. Para quem não conhece, a Plenos fica ali na Praia da Costa, na mesma rua da Florescer Kids, um pouquinho mais à frente. E o meu e-mail também, né, em casos de dúvidas, né, e de parcerias, a gente está aí à disposição. É, tendo alguma dúvida, estarei, né, disponível agora para estar respondendo vocês. Muito obrigada. Ari, sensacional. A gente assiste suas palestras e toda vez ainda surge mais coisa, porque realmente depende do cenário que a gente está vivendo. Eu vou
Assim, as perguntas são para o final, mas eu vou me permitir te fazer uma pergunta. Esse slide aqui é fantástico, adorei sua explicação. E eu não ouvi, se você falou, me perdoa. Você falou alguma coisa sobre o pós-operatório de uma paciente que passou, por exemplo, por endometriose? Porque eu tenho muitas amigas com endometrioses complicadas que depois da cirurgia ficaram, inclusive, assim, com trauma do ato sexual, porque foi muito maltratada, assim, o tipo de cirurgia, sabe, agressiva. E você foi falando, eu falei, gente, eu acho que isso aí ia ajudar minhas amigas. Você não falou sobre endometriose, não, né? Ou falou eu. Não falei, mas inclusive a gente atende até muitas gestantes que passaram pelo tratamento prévio, né, de endometriose, ou algumas que estão tratando e têm desejo de engravidar depois. A fisioterapia ela é totalmente indicada, né, para pacientes com endometriose. Por quê? Porque pacientes com endometriose, elas tendem a ter uma hipertonia do assoalho pélvico, né? Então é um assoalho pélvico que não tem função, ele não sabe relaxar. Se ele não sabe relaxar, consequentemente, ele também não sabe contrair. Então, envolve muita queixa de dor pélvica, Uhum. de dispareunia, de vaginismo. Envolve também muitos casos, às vezes, de perda de urina, porque o músculo está com tônus muito aumentado e não está conseguindo contrair nos momentos de esforço intraabdominal. Então, pacientes com endometriose, elas se beneficiam muito da fisioterapia pélvica. O principal recurso que a gente usa é a terapia manual para soltar essas tensões. Muitas têm fibroses na região do períneo, em especial na parede posterior do períneo, porque muito foco de endometriose se localiza ali, que é onde divide ali o canal vaginal com a parede do reto. Então, a maioria tem foco de fibrose ali, a gente consegue soltar isso com radiofrequência íntima, nós trabalhamos com radiofrequência na clínica, seguida de terapia manual, bem intensificada ali na área onde tem a fibrose, as tensões. O LED azul, ele ajuda muito também, porque melhora a circulação local. A eletroterapia, porque ela promove o relaxamento da região. Então, pacientes com endometriose, sem ou com cirurgia, se beneficiam com certeza, tá? É bem frequente, as médicas, né, os médicos têm indicado, elas estão sempre lá na fisioterapia. Outra questão também que muita gente não tem conhecimento, além de manipular ali a região do períneo, né, que a galera já sabe, a endometriose, ela pode ter foco em qualquer lugar. E aí a gente dispõe de algumas técnicas manuais também para ir soltando esses focos, né, de fibrose que fica ali como uma sequela, por exemplo, na parede abdominal. Às vezes tem algum foco ali no ligamento redondo do útero, né, em algum órgão ali adjacente, perto do diafragma. Então, a gente tem técnicas na fisioterapia para manipular esses tecidos por fora e ir soltando, e ir liberando e trazendo mais conforto para essas pacientes. Perfeito. Arrasou, amei. Cada vez que a gente assiste é mais uma informação. Obrigada, amiga, por aceitar o convite. Vamos Por nada. indicar, porque realmente salva famílias, né, gente? Isso Obrigada, aí. viu? Obrigado Eu que vocês que estiveram com a agradeço. gente aqui esses minutinhos. E terça-feira, daqui a 15 dias, temos mais alguém apresentando mais uma jornada. A gente vai postar aí para vocês acompanharem. Beijo, boa noite, obrigada, Tchau, boa obrigada, noite, Ari, obrigada, pessoal. pessoal. Por nada. Cadê o stop? Aqui.